Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Já voltei à minha rotina, já voltei pra casa, né? Voltei de viagem, na verdade, não voltei à minha rotina, porque eu tô começando, né, hoje aqui, voltando hoje. Eu cheguei ontem à noite, eu fui pra Fernando de Noronha, fiquei 4 dias, depois fiquei um dia em Recife. E ontem foi um dia bem legal, eu conheci bastante coisa por lá e voltei pra João Pessoa no finalzinho do dia, 6h30 da tarde. Foi bem legal, foi uma viagem bem gostosa, né? No contexto geral, assim, foi muito bom. Voltei renovada, voltei querendo fazer muitas coisas novas, com muitas coisas aí que eu quero trazer aqui pra vocês também, tá? Nossa, eu até esqueci de colocar o título na live. Gente, eu tô voltando ainda. Quando a gente volta de férias, na verdade não foi férias, foi mini férias. Eu estava ali no grupo com as meninas e tudo. Não me desconectei 100%, mas a gente volta meio assim, né? O que tá acontecendo, onde que eu tô e tudo mais. Então, eu ainda tô voltando. O que acontece? Hoje é a nossa 65ª live de 2025, hoje é dia 28/4, estamos aí finalizando o mês de abril, né? Foi um mês muito legal, foi um mês que eu lancei uma turma, né, do método DRA, as meninas entraram, estão ali super queridas, fazendo tudo e tudo mais. E aí, essa é a nossa 65ª live de 2025 e a gente vai falar hoje sobre melhorar a digestão para destravar o intestino, né? Bom dia, Grilza, bom dia, Rita, bom dia, Cris, sejam muito bem-vindas. Bom, então vamos lá. Muitas pessoas, gente, elas têm o intestino preso por conta de uma digestão ruim. Então não conseguem digerir muito bem o alimento e por não conseguirem fazer uma digestão adequada, ter uma digestão adequada, naturalmente elas vão ficar com o intestino mais travado, né? Porque na verdade, quando você tem uma digestão ruim, você acaba prejudicando uma das partes do processo digestivo, uma das partes do processo de absorção, e aí, consequentemente, você pode prejudicar o seu intestino, né? Então, quando você melhora o processo de digestão mesmo, que acontece ali no estômago, na verdade, na boca e no estômago, você naturalmente vai ter uma facilidade maior para ir ao banheiro, né? E ao contrário do que muita gente pensa, a digestão, ela começa na boca, não no estômago. Na verdade, a digestão começa na sua cabeça, tá? Então, a gente tem uma coisa que a gente chama... Bom dia, Dulce! A gente tem uma coisa que a gente chama de fase cefálica, tá? Da digestão. Fase cefálica da digestão. O que é isso? É a fase que acontece no seu cérebro. E que acontece quando... Antes de você comer, na verdade. Tô só ligando aqui. Acontece antes de você comer, na verdade. Então, quando você pensa na comida, quando você olha para a comida, acontece o que a gente chama de fase cefálica da digestão. A fase cefálica nada mais é do que uma fase onde você vai pensar na comida, você vai ter contato com a comida e isso vai ativar no seu cérebro um processo que vai começar a acomodação gástrica, né? Então, quando você olha para a comida, quando você pensa na comida, você produz uma quantidade maior de saliva, né? E aí, consequentemente, você vai começar o processo de digestão do carboidrato na sua boca, tá? Então, você tem ali, você mastiga o alimento, você ingere aquele alimento e quando você faz essa fase cefálica corretamente, ou seja, quando você pensa na comida, você produz mais saliva e, consequentemente, você vai começar a digerir esse alimento de uma forma mais adequada. Por quê? Essas enzimas que tem na nossa saliva, as enzimas que tem na nossa saliva, são enzimas que vão ajudar na digestão de carboidratos. Então, a digestão de carboidratos, ela vai começar a acontecer na sua boca, tá? Bom, daí você vai começar esse processo digestivo na boca, né? Você vai começar a digerir aquilo ali, aquela comida na boca, e aí, consequentemente, isso vai... né, você vai, então assim, a primeira coisa é pensar na comida, olhar para a comida para produzir saliva. O segundo ponto é mastigar. E muita gente, na maioria das vezes não mastiga da forma adequada, não mastiga corretamente os alimentos e acaba engolindo esses alimentos em partículas muito grandes, acaba engolindo esses alimentos em partículas que não são adequadas nem para digestão, nem para absorção. E isso é uma das coisas que pode travar o intestino, tá? Então,
Então, o que acontece? A gente vai olhar para a comida, a gente vai pensar na comida, com isso eu vou produzir mais saliva e, consequentemente, depois disso eu vou mastigar. E a fase da mastigação, ela é muito importante para o intestino funcionar, justamente porque quando você mastiga, você estimula essa digestão do carboidrato na boca, o início dessa digestão do carboidrato na boca, deixando para o estômago digerir a parte mais difícil, que é a proteína, né? Bom dia, Raquel, que é digerir a proteína, tá? Então, olhar para a comida, pensar na comida, mastigar. Isso já são 3 coisas que vão te ajudar no processo de digestão, tá? Depois que você mastigou, você vai engolir essa comida. E a gente tem que lembrar que pessoas que têm um processo digestivo mais lento, que têm mais dificuldade de digestão, são pessoas que têm que preferir os alimentos mais cozidos, mais assados, mais grelhados, tá? E também que tem que dar preferência à carne branca, né? Então, frango, peixe, por exemplo, e carnes mais magras, porque quanto mais gordura tiver naquela comida, quanto mais a carne for mais gordurosa, mais pesada, ou até mesmo for uma carne vermelha, esse processo digestivo ele vai ser mais complicado, ele vai ser mais difícil de acontecer. Tá? Então, se você tem uma pessoa que tem dificuldade de digestão, o ideal é que você prefira os legumes mais cozidos, que você prefira uma comidinha um pouquinho mais cozida e, consequentemente, também prefira a carne branca, né? O frango ou o peixe, que são carnes que têm mais facilidade de digestão. Então, pense comigo, quando você come um churrasco, né? Então, assim, uma picanha, por exemplo, e quando você come um peixe. O processo de digestão do peixe, ele é muito mais rápido, né? Ele é muito mais fácil de fazer. Tanto é que quando você come o peixe, provavelmente você vai ter fome muito mais rápido, né? E aí, então, se você é uma pessoa que tem a digestão mais lenta, que tem dificuldade de digerir, você vai preferir os vegetais cozidos, grelhados, e você também vai preferir comer a carne branca na maioria dos dias. Não é que não possa comer a carne vermelha, mas você vai preferir comer a carne branca na maioria dos dias, tá? Bom, e aí, além disso, algo que é bem interessante para você utilizar para melhorar a sua digestão são os chás digestivos, né? E aí tem alguns chás digestivos que eu gosto bastante. O primeiro deles, casca de abacaxi, é um chá bem legal para você consumir, para você incluir na sua rotina. Por quê? O chá de casca de abacaxi, ele tem uma substância chamada bromelina, que é uma enzima, né, que está ali no abacaxi e que ajuda muito na digestão de proteínas do intestino, mas na digestão como um todo, tá? Então, o abacaxi ajuda, mas o chá de casca de abacaxi, ele é super interessante para isso também, tá? Bom, segundo chá que eu acho bem legal, chá de hortelã. O chá de hortelã também é super digestivo. E aí, no caso do chá de hortelã, eu sugiro que você use realmente a folha, o hortelã in natura, se for possível, porque o efeito vai ser muito melhor. A casca de abacaxi, você vai fazer o chá cozinhando essa casca. Então, você pega uma fileirinha de casca de abacaxi e cozinha, né, por 10 minutos. E o chá de hortelã, você vai fazer uma infusão. Então, você vai pegar o hortelã, né, você vai pegar a folhinha ali de hortelã, jogar água, tampar e fazer uma infusão com esse chá, tá bom? E além disso, outro chá que é bem interessante é o chá de gengibre, né? Então você vai pegar uma rodelinha de gengibre, 2 rodelinhas de gengibre, depende do tamanho que você vai cortar ela, do quanto você gosta de gengibre. Você vai pegar e aí você vai cozinhar esse gengibre por 10 minutos também, tá? São os 3 chás que eu mais gosto para digestão, mas o chá de boldo também ele é bem interessante, mas ele é mais amarguinho, então tem muita gente que não gosta. O chá de boldo ele é interessante, mas esses 3 chás, eles são ótimos, eles são fáceis de fazer, são fáceis de encontrar também, tá? Então, eu sugiro que você coloque esses chás na sua rotina. Principalmente quando você come um pouco mais de proteína animal, um pouco mais de gordura, né? Principalmente nessas ocasiões é bem interessante que você coloque esse tipo de chá. E outra coisa, gente, que vai ajudar muito no processo digestivo é jantar cedo, tá? Então, uma das coisas que mais prejudica tanto a digestão de vocês quanto o intestino, que pode travar esse intestino, é jantar tarde. E o que é jantar tarde? É jantar com menos de 2 horas para você ir dormir. Então, se você é uma pessoa que dorme às 10, 10 e meia da noite, você tem que jantar até às 7 e meia, né? Até às 7, 7 e meia. Por quê? Porque vai dar tempo de você fazer um processo digestivo, de você voltar ali para
para você voltar não, de você ali ter um tempo para digerir aquela comida, para fazer esse processo completo, e aí depois você vai dormir, tá? Se você come e vai dormir, provavelmente você vai dormir cheia, você vai acordar cheia de gases, vai acordar com a barriga muito inchada, justamente porque você não digeriu direito aquele alimento, não digeriu direito aquela comida, tá? Então, consequentemente, vai ser mais difícil digerir e o seu intestino pode travar também por causa disso, porque a gente precisa lembrar que para o intestino funcionar, para a gente formar bolo fecal, a gente precisa de todo esse processo de mastigação, de digestão, de fase cefálica, né? De ativar essa fase que está relacionada ao nosso cérebro e, consequentemente, depois formar o bolo fecal e excretar aquilo que não serve mais para o nosso corpo e deixar do lado de dentro aquilo que a gente precisa, tá? Então, sigam esses passos. Então, primeira coisa, pensar na comida. Segunda coisa, olhar para a comida. Terceiro, mastigar muito bem, principalmente proteína, principalmente carne e vegetais. Se você tem uma digestão mais lenta, preferir carne branca como frango ou peixe. Colocar leguminhos mais cozidos ou uma comida mais cozida, evitar muitas coisas cruas ou grande quantidade de alimentos crus. Incluir chás digestivos na sua rotina, como hortelã, casca de abacaxi ou gengibre. E, por fim, jantar cedo. Jantar pelo menos 3 horas antes de você ir dormir. Tudo isso em conjunto vai te ajudar a melhorar a sua digestão, vai te ajudar a ter uma digestão mais tranquila, mais funcional e, consequentemente, com isso, o seu intestino vai funcionar também, tá? Então é isso, meus amores, era isso que eu queria falar com vocês na live de hoje, né? Seguimos aqui com as nossas lives às 7h30 da manhã, amanhã tem live. E eu vou até depois colocar uma caixinha de perguntas para saber quais temas vocês querem para essas lives, né? Eu tenho aqui uma lista de temas, de coisas que vocês me trazem e tudo, mas depois tô pensando em colocar uma caixinha de perguntas para ver quais temas vocês querem que eu traga aqui para vocês também, tá bom? Então é isso, eu desejo uma semana abençoada, iluminada para vocês, que dê tudo certo, que tudo funcione e flua da melhor forma possível, né? Que tudo corra bem nessa semana, que Deus esteja com vocês, que a gente possa fazer uma semana incrível, uma semana de muita paz, de muita luz, com muitas coisas boas, né? E que dê tudo certo na semana de vocês, tá bom? Meninas, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã às 7h30 da manhã.